Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz. Os irmãos que estão na internet. Estejam com a gente aí até o final do culto. Ouçam, compartilhem essa palavra. Amém? Pode se assentar. Nós estamos aí falando sobre os evangelhos de Marcos, né? Lucas esse mês. Amém? E sempre quando a gente vai trazer a palavra de Deus, o Espírito Santo já vem ministrando algo nos nossos corações. E às vezes a gente não sabe até nem por quê. E aí depois a gente descobre que é porque a gente vai ter que trazer a palavra, né? E isso também, muitas vezes, está vinculado às coisas que a gente vem vivendo, que a gente vem passando. E aí estamos vindo de duas aulas de escola bíblica, onde eu participei, e aprendemos algumas coisas, né? E lá nós aprendemos sobre reino e arrependimento. E aí, na primeira aula, foi online, algumas pessoas assistiram, ele falou lá que Jesus pregou apenas reino e arrependimento. E aí nós aqui falamos, mas e as bênçãos, as honras, o dinheiro, as finanças? Jesus não pregou nada disso? E aí no final a pastora veio e falou, né? Quando você se arrepende, você entra no reino, as demais coisas são acrescentadas. Então a gente entendeu o que Jesus vinha pregando naquele momento e o que era mais importante. E aí nós fomos entendendo o que era o reino, o que era arrependimento. E aí eu pergunto para vocês hoje: vocês se arrependeram dos seus pecados? Alguns de nós vamos falar assim: Débora, mas estou na igreja. Quando estou aqui, eu me arrependi dos meus pecados. Aí eu vou falar assim: você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados? Mas eu louvo, eu prego, eu canto. Eu me arrependi dos meus pecados. E aí eu fui procurar no dicionário sobre arrependimento. O que é arrependimento? O que o Google diz? E lá diz: arrependimento, pesar ou lamentação pelo mal cometido. Mudança de atitude. Mudança da ideia original. Nós aprendemos exatamente isso. Eu falei, então o Google está linkado com o Marcos Moron lá. A ideia original. A gente muda, então a gente se arrepende. Eu falei, mas se não tem arrependimento, o que tem? Aí eu fui pesquisar sobre o que é remorso. O remorso diz inquietação, abatimento da consciência, que percebe ter um conteúdo ou uma falha. Então, quando a gente tem remorso, a gente fala assim, nossa, pisei na bola, não era para me ter feito. Ai, não devia ter feito, é errado, né? Mas a gente não tem a mudança de ideia, a gente não tem a mudança de atitude. A nossa ideia inicial continua sendo a mesma. E aí eu pergunto, será que verdadeiramente nós nos arrependemos? Ou nós estamos só apenas frequentando a igreja? E aí eu vou pedir para a Bia colocar Lucas 5, nós vamos ler do 27 ao 32. Lá diz assim: passando esses eventos, saindo Jesus encontrou-se com um publicano, chamado Levi, sentado à mesa da coletaria, e convocou: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam na mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhe ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Amém? Essa palavra eu trouxe no começo do ano, quando eu falei sobre o chamado de Mateus. E Mateus, lá no livro de Mateus a gente fala Mateus, e no livro aqui de Lucas a gente fala sobre Levi, mas são a mesma pessoa. Então Mateus, ele era um cobrador de impostos, não era bem visto pela sociedade, tinha práticas que não agradavam a Deus e nem
as pessoas daquele local. E aí eu pergunto, mas por que Jesus chamou ele? Sabendo que ele tinha um caráter duvidoso, sabendo que ele não era uma pessoa bem vista, por que Jesus chamou ele? E aí a primeira coisa que a gente vai aprender, Jesus não nos chamou por quem nós somos. Jesus está nos chamando por quem ele vai nos tornar a ser. Hein? Quando Jesus nos chamou, quando Jesus te chamou, quando Jesus me chamou, quem éramos nós? O que a gente praticava? O que a gente falava? O que a gente fazia? O que a gente tinha no nosso coração? A gente era um amor de pessoa e Jesus nos convocou? Aí as pessoas podem falar, não, Débora, mas eu nasci na igreja. Eu sempre estive na igreja. Então, assim, eu era bom. Mas em algum momento você precisou ter um encontro verdadeiro com Jesus. Algum momento da sua vida, mesmo estando na igreja, o Jesus te disse, segue-me. Você teve que se arrepender dos seus pecados. As pessoas, muitas vezes, elas nos julgam porque elas continuam a dizer quem nós éramos. E Jesus insiste em nos dizer quem ele vai nos tornar. Então, Jesus, quando ele chamou Mateus, ele disse, segue-me, ele chamou Mateus ao arrependimento. Porque ele sabia que, ao se arrepender, ele teria um reino. E quando ele tivesse um reino, ele poderia trazer outras pessoas para esse reino. E assim como nós aprendemos na escola bíblica, essa é a ideia original de Jesus. Arrependimento e reino de Deus. Mateus, Levi, foi chamado ao arrependimento para que ele entrasse no reino de Deus e ele chamasse outras pessoas ao reino. Então o Senhor nos chama ao arrependimento para nos levar ao reino de Deus, para trazer outras pessoas. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas, se assim for da vontade de Deus. Amém? A segunda coisa que eu vejo é o tema dessa noite. Que reino nós temos pregado? Qual é o reino que nós temos pregado? Nós estamos vendo pessoas, lugares, pregar sobre coisas, até sobre Deus, muitas vezes, mas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Estamos vendo pessoas vestidas de crente, falando como crente, agindo como crente, no meio dos crentes, dentro da igreja, não tem o reino de Deus. Porque elas não se arrependeram. Porque elas acreditam que o pecado do outro, que a vida do outro, que a falha do outro está errada. Mas ela não foi chamada ao arrependimento. Ela não se libertou do seu eu. Ela não libertou do seu ego. Ela apenas é um frequentador de igreja. As pessoas, elas costumam, às vezes, chegar na presença de Deus. Porque assim, nós somos curados todos os dias. Nós temos que ser ministrados todos os dias. Às vezes as pessoas perguntam para você, como perguntam para mim. Mas você tem que ir toda quinta, todo domingo? Aí eu falo, tem dias que dependendo como eu estou, eu teria que ir a semana inteira. Porque senão eu vou fazer alguma coisa que não deve. Né? Então assim, por quê? Porque nós temos que ser ministrados todos os dias. Mas algumas pessoas acham que pelo fato delas já estarem aqui, até ter aceitado Jesus, está tudo bem, elas são crentes. E elas julgam, elas apontam, elas acham que o outro não está errado e esquece de se arrepender. Esquece que elas esquecem muitas vezes quem ela foi. Eu sempre falo isso. A gente nunca pode esquecer da onde Jesus tirou. Toda vez que a gente tiver que olhar para o lado e dizer que alguém não vale a pena, que alguém não dá certo, que alguém não vai ser usado, lembre-se, da onde Jesus te tirou. Da onde Jesus me tirou. Quais foram as coisas que Jesus tirou de você e quais foram as coisas que Jesus tirou de mim. Nós ainda temos coisas para ser mudadas, coisas para ser tiradas. Mas se você não tiver mudado em nada, alguma coisa está errada. Porque o evangelho é mudança de atitude, é mudança de pensamento, é mudança de rota, é mudança de destino. E assim como nós aprendemos, também é uma mudança sobre o que nós achamos de Deus.
Às vezes, quando nós não conhecemos verdadeiramente a Deus, nós temos uma ideia sobre Deus, sobre Jesus. E aí, quando a gente vem e aprende, a gente troca a ideia original. Fala assim, Jesus é isso. Jesus é reino, Jesus é arrependimento. Não é nada das outras coisas. A gente muda o que a gente pensava. E, mediante tudo isso, eu pergunto a vocês, assim como eu perguntei, o que nós temos alimentado a nossa mente? A nossa mente é o princípio das nossas ideias. A nossa mente, ela traz aquilo que nós vamos pensar e daqui um pouco agir. Então, do que você está alimentando a sua mente? De paz ou de guerra? De poder ou de humildade? Sobre ter paz ou ter razão? Sobre ser falho ou se arrepender? Em Romanos 12, 2 diz lá assim. Põe para mim, Bia, por favor. E não vos amoldeis aos sistemas deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Muitas vezes nós só vamos mudar a nossa mente, o nosso pensamento, quando nós alimentarmos a nossa mente daquilo que é bom. Porque quando a gente alimenta a nossa mente daquilo que não é bom, é o que a gente vai ter para nós, para apresentar para o outro. Não adianta a gente estar na igreja, cantar, pular, falar sobre Deus e não ter mudança de mente, não ter mudança de atitude, não ter mudança de hábito, não ter mudança daquilo que não agrada a Deus. É muito, muito difícil mudar. Quem fala que é fácil mudar, talvez não mudou, ou não precisou mudar, que é muito difícil. Porque mudar é você abandonar aquilo que você julgava gostar muito. Aquilo que para você era o certo, aquilo que para você era o necessário. E de repente você não pode fazer mais porque você precisa agradar a Deus, porque você precisa mudar a sua mente. E isso dói. Porque você precisa abandonar coisas, você precisa abandonar lugares. E para a sua carne faz bem. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. E entender sobre Jesus. Na primeira aula da escola bíblica, quando nós assistimos o vídeo e depois o pastor explicou sobre reino, e salvação e arrependimento, na minha mente, eu eu tive um outro entendimento sobre o reino de Deus, em particular. Porque eu passei uma fase na minha vida que eu falava assim, meu Deus, por que comigo? Meu Deus, mas é o financeiro, é o espiritual, é o emocional, é isso, é aquilo. E naquele dia Deus ministrou no meu coração. Não é que eu não me importe com o seu financeiro, com o seu emocional, com o seu sentimental. Não é que eu não me importe com tudo isso. Mas entenda, existe algo maior que isso. Que é arrependimento e reino. Que é arrependimento e salvação. Muitas vezes a gente não quer passar por coisas, a gente não quer ver coisas porque nós acreditamos que às vezes a gente até com um coitadinho, né? Ai, coitado de mim, eu tenho que passar por isso, eu tenho que viver isso, eu tenho que sentir isso. E o Senhor está falando, eu preciso que você passe porque é algo maior. Eu estou falando de arrependimento, eu estou falando de salvação. E você vai precisar passar. E ali ele me trouxe quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus falou, Senhor, afaste de mim esse cálice. Se para Jesus ele disse não. Por quê? Porque nós precisávamos nos arrepender através do sangue de Jesus derramado na cruz para que hoje nós tivéssemos salvação. Então, muitas coisas ainda nós vamos passar na nossa vida. Eu passei, passou, outras coisas eu vou passar. A gente não vive só coisas boas,
Mas, como assim diz o pastor Nelson, é tudo espiritual. E naquele momento ali eu entendi o que o pastor Nelson falou sobre é tudo espiritual. Tudo que estava se passando era espiritual. Era por algo maior, era pelo reino. E às vezes a gente não tem entendimento disso e a gente murmura, a gente reclama e a gente não entende e nem consegue viver o propósito de Deus. Então, aqui, Jesus, quando ele chama Mateus, ele era um improvável. Mateus era alguém que alguém achava que não daria certo, mas Deus chamou ele. Talvez eu era uma pessoa que não daria certo e Deus me chamou. Você era uma pessoa que não daria certo, mas Deus chamou. Mas a gente tem que entender que Deus nos chamou por algo muito maior. Bia, coloca para mim Lucas 5 no 32. Lá diz assim: eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Muitas vezes nós nos achamos muito justos, muito certos, muito dono da razão. E Jesus está falando: eu vim para os pecadores para que tenha arrependimento. Quando a gente se acha muito justo, muito certo, Jesus não está lá. Porque ele precisa que a gente se arrependa através do Espírito Santo nele, para que ele age em nossas vidas. Amém? Eu quero chamar o pastor Nelson. E eu quero deixar nessa noite o tema dessa mensagem: que reino nós temos pregado? Muitas pessoas estão achando que estão na presença de Deus, acham que estão falando de Deus, mas não têm o verdadeiro reino. Então, que nós possamos verdadeiramente pregar aquilo que Jesus nos ensinou, a ideia original dele, que é arrependimento e salvação. Amém? Palmas e louvão ao Senhor.